Olá, eu tô aqui pra fazer o make-off do Fefito. E aqui tá um pouco da estrutura pra reparar algumas coisas, ajustar o tom de verde e de marrom dele, fone de ouvido reserva, a fita, muito importante, fios de nylon, alicate, o controle do obturador da câmera, fone de ouvido, o celular representativo, porque eu tô filmando com o celular que fez o vídeo mesmo. Aquele ali é só um de gaveta que não funciona mais, mas ele representa bem o que é o meu tripé. Esse aqui é o tripé, esse cano com uma curva no fim, a outra boca é aberta para poder facilitar as coisas. Pode ver ali dentro que tem um pregador afastando o fone de ouvido do fundo do cano para regular a altura do telefone também, para poder permitir que ele fique reto, né, para eu bater as câmeras. Aqui tá o vaso, erguido por um tijolo básico, e mais importante aqui, os tracking points. Então, esses pedaços de fita para dar contraste na mesa, eles estão aqui para permitir eu limpar algumas coisas no computador. Ali tá o setup de luz, que é basicamente um bocal de lâmpada preso numa extensão. Tá dentro daquele pote de sorvete para servir de difusor, porque ele tá aqui só para limpar as sombras que vêm da luz do sol, direto ali, que eu gravei mais ou menos 1h da tarde, 2h da tarde, que o sol alinha com esse espaço aqui da minha casa. E aí ele gerava sombras muito fortes no Fefito, virado pra câmera. E aquela luz tá ali pra cortar um pouco dessas sombras. Aqui tá o Fefito propriamente dito, a estrela do filme. Só que ele tá pelado, porque eu tirei o corpo dele pra hidratar, né? Porque a massinha dele ressecou, eu deixei descoberta, infelizmente. O vaso dele, dá pra ver que tá um pouquinho ressecado já, se a câmera cooperar. Tá até um pouquinho sujo, mas tudo bem. A estrutura do Fefito é basicamente o suporte azul para eu poder fazer os pulos no computador. Então eu recorto isso aqui com chroma key e consigo editar os pulos dele. O corpo do Fefito, que é basicamente uma estrutura feita de fita isolante para reforçar os pontos de dobra e as falhas do alumínio. O alumínio, para dar uma estrutura mais robusta para o Fefito. Dentro do alumínio tem uma camada de papel para dar corpo mesmo. E dentro do papel tem uma estrutura de arame para manter o Fefito em pé. Na cabeça dele tem um reforço de fita para segurar o fio de nylon, que é o que dá estrutura para ele ficar em pé. E para eu poder mover ele também sem ele cair, porque ele não... Como eu mexo no vaso para deformar ele, às vezes ele pode cair, entende? Então o fio tá aí para manter ele em pé. E aí o que mantém ele em pé é essa roldana que eu fiz no varal com fio de nylon, que é sustentado por aquele peso. E essa é basicamente a estrutura do set de filmagens do Fefito, com as únicas duas diferenças que eu filmei ali, onde estão aquelas plantas, então a filmagem é daqui. Só que eu tive que tirar essa mesa do lugar porque deu alguns problemas aqui em casa. E esses tracking points estavam um pouco mais pra frente. Eles não estão agora porque a mesa tá ao contrário, então era pra ser daquela direção. Mas enfim. Ainda tem mais uma coisa, que o Fefito ele é desmontável, então ele consegue sair daqui para eu poder ajustar o vaso, limpar ele, fazer qualquer coisa. E também para eu economizar massa com o Fefito. O corpo dele é coberto só até aqui, como as fotos vão mostrar. E as últimas duas informações importantes esse verde dele é uma mistura de muitas massinhas, como você pode ver tá faltando um pedaço de várias. Ele é um verde específico para eu poder editar no computador e usar uma máscara para ajustar o pulo também. Esse azul tá aqui porque o sistema de roldana não estava conseguindo erguer ele de uma forma satisfatória. E era isso. Uma coisa importante que eu esqueci é que o Fefito também é deslocado do vaso para eu poder fazer
a animação dele e botar de volta no vaso, porque o pivô é o vaso. Então ele não pode ficar mudando de posição. O Fefito até que pode, porque como ele é completamente verde, ajustar as posições dele é muito mais fácil. Então eu animo, volto as posições dele pro lugar, você pode ver que ele consegue dobrar, os braços também vão na direção que eu preciso. E aí eu coloco ele de volta no vaso. Vamos lá. Para continuar o making off, a parte mais importante desse projeto é a composição, porque foi aqui que eu resolvi a maior parte dos problemas que eu não consegui resolver de forma prática e direta. Por exemplo, aqui no Blender, fiz a composição, primeira etapa de composição era recortar alguns elementos e fazer as máscaras. Essa janela roxa aqui, ela é a máscara do cacto e do vaso, onde modelos 3D iguais aos de massinha reproduzem o movimento para eu poder gerar uma máscara em preto e branco que sai daqui e alimenta essa saída azul, que é a mesclagem das duas. E essa máscara em vermelho aqui embaixo, ela possibilita que eu recorte a massinha azul, que simula o pulo dele. Inclusive, se eu colocar esse soquete aqui, que é como é chamada o terminal de saída de dados do Blender, ele aparece a massinha azul aqui de novo, que é o que está deixando ele no ar. E aí, se eu plugo de volta a minha máscara, o grupo de nossa que eu fiz para simular o movimento do cacto em todo o projeto, eu consigo recortar e botar a sombra dele de volta aqui, por conta das máscaras que eu gerei. Tá. E também como essas máscaras funcionam. Aqui, nesses nodes, tem uma entrada do vídeo que não tem o cacto. E nesse node grande aqui, nesse grupo, é a saída de vídeo que tem o cacto. E aí quando eu seleciono ele e peço para compilar de novo, ele carrega o cacto, e aí o cacto passa por esse sistema de máscara aqui, que, como dá para ver nesse node, recorta a sombra de baixo aqui, a sombra projetada dele, e recorta o próprio cacto baseado na posição do modelo 3D, que foi animado igual o modelo de stop motion, foi animado por cima dele. Então, aqui eu estou gerando uma máscara móvel, cada novo frame acompanha o cacto e me permite recortar ele, recortar a massa azul, esse tipo de coisa, para eu poder ajustar cor, ajustar movimento que deu errado, estabilizar a câmera e também restaurar a imagem, que era o objetivo. A parte final da edição, mas não a parte final do filme, foi o Premiere, onde eu fiz os ajustes finais de cores usando o Lumetri e as máscaras geradas pelo Blender, onde eu consigo trocar a cor especificamente de uma área do filme ou dele todo ao mesmo tempo, para poder manter uma unidade visual e manter a qualidade que eu planejei no começo da produção. Bom, o último toque que o filme precisava eram as interjeições em 2D e a abertura, que eu fiz no Blender usando o Grease Pencil, que basicamente eu desenhei por cima do filme e fazendo a animação quadro a quadro mesmo, sem pose, sem nada, só no feeling. E foi isso. O áudio foi bem simples, não tem muito a mostrar.